O lançamento da DeepSeek causou um choque entre estudiosos e entusiastas de inteligência artificial ao redor do mundo. De fato, no dia da posse de Donald Trump, uma empresa de investimentos chinesa anunciou que estava colocando no mercado uma plataforma de inteligência artificial similar ao ChatGPT e outros concorrentes. Esse anúncio surpreendeu tantas pessoas porque o resultado que os chineses obtiveram foi possível com um nível de investimento muito menor em comparação com outras empresas de tecnologia dos Estados Unidos. Além disso, tudo indica que a DeepSeek é capaz de produzir resultados equivalentes com um custo de energia muito menor, o que sinaliza que ela pode ter grandes condições de concorrer no mercado internacional. Mas afinal, o que representa o caso da DeepSeek? Será que isso indica uma tendência maior de que a China pode assumir a dianteira em termos tecnológicos no mundo? Eu sou Ricardo Leães, professor e pesquisador de Relações Internacionais, e hoje eu vou te explicar por que a China está assumindo essa posição de liderança em termos tecnológicos. Antes de falar sobre esse avanço tecnológico chinês, é importante ressaltar que o caso da DeepSeek ele não é o único. Na verdade, nos últimos anos, a China já tem se consolidado como uma potência tecnológica em vários segmentos em que ela começou muito atrás de concorrentes ocidentais. No caso de painéis solares, de baterias e de veículos elétricos, que a gente até já tratou aqui nesse canal, a gente vê exatamente esse fenômeno. Mesmo que marcas ocidentais tenham iniciado esse processo, hoje em dia esse segmento está cada vez mais dominado pelos chineses. Nas últimas décadas, a China se abriu para o mundo e passou a receber muitos investimentos estrangeiros, sempre garantindo a transferência de tecnologia e de know-how. Isso fez com que os chineses hoje em dia assumissem uma posição de oficina do mundo e cada vez mais os produtos chineses não apenas são mais baratos em termos de preço, mas também são mais competitivos porque têm mais qualidade e mais tecnologia embarcada. Mas afinal, como que esse processo se tornou possível? Nesse vídeo eu vou falar sobre as 4 principais razões pelas quais a China tem crescido tanto em termos tecnológicos. A primeira explicação é um termo que alguns economistas chamam de ciclo do produto chinês ou ciclo chinês, que tem a ver com esse desenvolvimento que a China tem feito ao longo das últimas décadas. Como eu já comentei aqui, tanto nesse vídeo como em outros, a China recebeu muitos investimentos estrangeiros a partir dos anos 80. Mas a grande sacada que os chineses tiveram nesse momento foi condicionar o ingresso dessas empresas à transferência de tecnologia e de know-how. Então, na realidade, com o passar do tempo, os chineses começaram a aprender a fazer aqueles produtos e muitas vezes a ter até licenças para a produção deles. Num primeiro momento, essa relação ela parecia de ganha-ganha. Isso porque as marcas ocidentais tinham acesso ao mercado chinês e podiam contar com trabalhadores bem disciplinados, bem educados e com um custo significativamente inferior ao observado no Ocidente. No entanto, com o passar do tempo, o que a gente viu foi que os chineses acabaram se beneficiando muito mais dessa situação, porque simplesmente pelo fato de que eles passaram tanto tempo produzindo mercadorias de outras empresas, eles acabaram adquirindo as condições e as tecnologias para fazer as suas próprias marcas se tornarem competitivas. Dessa forma, após tantos anos de sucesso de uma empresa como a Apple na China, os chineses decidiram criar suas próprias marcas e acabaram fundando a Huawei e a Xiaomi, por exemplo. Esse fenômeno ele aconteceu em diversos segmentos industriais e ele ajuda a explicar por que a China está se tornando tão competitiva em tantos setores nos quais anteriormente ela não tinha nenhuma presença significativa. Mas atentem a esse ponto, porque o caso da DeepSeek ele é um pouco diferente. Então eu sugiro que vocês fiquem até o final do vídeo para entender por que esse caso é único. A segunda razão para o avanço tecnológico chinês tem a ver com a demografia. E essa razão se divide em 2 partes. A primeira delas diz respeito à quantidade de engenheiros e cientistas que a China produz em comparação com os demais países do mundo. Além de ser um país muito populoso, o segundo mais populoso do mundo, a China também se destaca pela produção de engenheiros e cientistas. A China não apenas é o país que mais forma profissionais dessas áreas, mas também é o país que apresenta a maior proporção de estudantes universitários de áreas de tecnologia e não de outras áreas. Apenas para que vocês tenham uma base de comparação, a China produz 1,4 milhão de engenheiros por ano, mais do que a Índia, que produz 1 milhão, e muito mais do que os Estados Unidos, que estão produzindo por volta de 200 mil. Além disso,
cerca de 50% dos estudantes universitários chineses estão em áreas científicas e de engenharia, o que os coloca realmente numa condição de avançar tecnologicamente as indústrias chinesas com o passar do tempo. Esses números impressionantes, eles têm que ser somados ainda ao fato de que a qualidade da pesquisa científica na China, ela também está cada vez maior. Hoje em dia, as universidades chinesas, elas já estão na lista das principais universidades do mundo e também os chineses lideram na produção e no reconhecimento de artigos científicos. Tudo isso somado ao fato de que o governo chinês investe 2,4% do PIB em ciência e tecnologia, ajuda a explicar por que a China fez avanços tão impressionantes na área do conhecimento. Portanto, aquela ideia de que o grande atrativo que a China tinha para empresas estrangeiras era sua mão de obra barata, ela já não é mais verdadeira. Hoje em dia, a China tem acesso aos melhores cientistas e aos melhores engenheiros, e esses, muitas vezes, inclusive, mesmo que sejam bem remunerados, recebem salários inferiores aos praticados nos Estados Unidos, na Europa e no Japão, o que dá uma vantagem comparativa muito grande para a China. O segundo elemento demográfico tem a ver com a queda da população na China. Como esse país aparentemente já atingiu o seu pico populacional, o governo chinês tem a ciência de que ele não vai mais poder contar com uma vasta presença de mão de obra para poder seguir crescendo economicamente. Então, a alternativa para os chineses é avançar em termos tecnológicos para substituir essa mão de obra que não vai ser mais existente nos próximos anos. Por conta disso, inclusive, a China ela é líder na utilização de robôs nas suas vastas indústrias e tudo indica que ela vai seguir procurando avanços tecnológicos porque ela tem ciência da necessidade de poupar e de substituir mão de obra em determinados segmentos que por muito tempo foram executados por seres humanos. O terceiro motivo para esse avanço tecnológico, ele é dos mais importantes e ele é pouco falado se a gente pensa na sua relevância. E tem a ver com o fato de que os chineses, eles hoje em dia controlam as cadeias globais de suprimentos de várias matérias-primas que são absolutamente fundamentais para avanços tecnológicos e para indústrias que estão na dianteira nesses termos. Hoje em dia, a China domina a produção e o refino de diversas matérias-primas estratégicas, como terras raras, grafite, magnésio, tungstênio, galho, germânio, silício, níquel, bauxita, alumínio e vários outros. Essa situação ela não pode ser ignorada porque esse fato faz com que as empresas que operam na China tenham acesso a essas mercadorias de forma barata e de forma segura. O que é muito importante porque em situações em que o comércio internacional ele encontra limites ou ele encontra elementos que não permitam a sua continuidade normal, os chineses eles estão numa posição única. E aqui a gente tem o exemplo da pandemia. Quando muitas fábricas ao redor do mundo tiveram muita dificuldade para encontrar o suprimento dessas matérias-primas, as empresas chinesas não passaram por esse tipo de problema, pelo menos na mesma extensão, e puderam concorrer com mais contundência. Atualmente, então, produzir na China é melhor, não porque a mão de obra chinesa é mais barata, mas sim porque hoje em dia, por meio de vastos investimentos do governo central, hoje em dia, a China tem um parque industrial muito significativo e que conta com o controle dessas cadeias globais de suprimento, o que permitem que as suas empresas tenham mais segurança e possam operar com lucros menores. Em síntese, hoje em dia, uma empresa na China ela tem à sua disposição funcionários bem educados, bem treinados, muito produtivos e ainda insumos seguros e mais baratos do que concorrentes que operam em outros países. Essa situação ela também é importante porque ela confere uma vantagem estratégica para a China. Como a China ela assumiu a dianteira na produção e no refino dessas matérias-primas, ela pode, inclusive, retaliar os seus inimigos que optarem por buscar alternativas para frear o avanço chinês. E é claro que aqui a gente está falando dos Estados Unidos e agora mais especificamente de Donald Trump. Em decorrência das limitações às exportações de chips pelos Estados Unidos para a China, o governo chinês optou por controlar as exportações de galho e de germânio para os Estados Unidos. E talvez vocês não tenham a ciência da importância desses minerais, mas a realidade é que eles são itens fundamentais
para a fabricação de diversos armamentos. E a China tem um controle do refino desses setores. Então, na prática, se essa situação permanecer nos próximos anos, é possível que ou os Estados Unidos tenham que recorrer a galho germânio muito mais caro do que o ofertado pelos chineses, ou até mesmo que eles não tenham condições de ter acesso a esses recursos e que, no limite, faltem armamentos para suas forças armadas. Por fim, o último fator que permite esse avanço tecnológico na China tem a ver com o seu sistema político, as suas ambições e o seu desejo de garantir a segurança nacional. Por ser um país socialista, a China apresentou uma trajetória muito distinta da que seguiram Alemanha e Japão e outros concorrentes de ponta. Na verdade, esses países, inclusive, eles foram ocupados militarmente pelos Estados Unidos, eles tiveram as suas constituições escritas por estadunidenses e nunca tiveram assegurada a sua liberdade plena. O caso chinês, ele é completamente diferente. Na verdade, hoje em dia, a China ela tem mais condições de se manter independente dos Estados Unidos e nada indica que ela vai ceder a essas pressões livremente. Enquanto que no passado, Alemanha e Japão tiveram que concordar com exigências dos Estados Unidos quando esse país se viu ameaçado pela concorrência de alemães e japoneses, o caso chinês é muito distinto e não há por que imaginar que os chineses se dobrem diante das pressões dos Estados Unidos. Mesmo que a China tenha se aproximado dos Estados Unidos e do Ocidente a partir dos anos 80, ela o fez com o objetivo de assegurar os seus próprios interesses, sempre priorizando a transferência de tecnologia e know-how e a sua industrialização, com o objetivo de se tornar cada vez mais forte, cada vez mais representativa nas relações internacionais. E é aqui que a gente chega finalmente no motivo pelo qual o desenvolvimento da DeepSeek ele é diferente dos demais. Porque quando a gente fala sobre as baterias, os painéis solares, os carros elétricos, a gente tem uma situação em que por anos empresas estrangeiras investiram na China e dessa forma os chineses acabaram aprendendo como fazer e como fazer melhor. Mas o caso da inteligência artificial ele é diferente, porque há muito tempo as empresas dos Estados Unidos não estão realizando esse tipo de investimento na China, até também por pressão dos Estados Unidos. Desse modo, o que a DeepSeek conseguiu foi único, porque não se tratou exatamente de simplesmente imitar, emular algo que já vinha sendo feito para outras marcas ocidentais, mas sim de um desenvolvimento autônomo. Além disso, a DeepSeek ela foi fundada por uma empresa, por um fundo de investimentos, e não por uma grande empresa estatal que está recebendo milhões do governo chinês para que esses avanços aconteçam. Isso mostra que a China conseguiu criar um ambiente de negócios e de inovação muito consistente, por meio do qual várias empresas, algumas privadas e outras estatais, estão trabalhando continuamente para que ocorram esses avanços e para que a China se torne cada vez mais soberana em termos tecnológicos. Desse modo, então, o caso da DeepSeek, ele mostra que a China está cada vez mais no caminho de se tornar líder em termos tecnológicos. E tudo indica que a gente deve esperar que avanços como esse sejam observados em outras áreas do conhecimento e áreas da economia, de modo que a China venha se confirmar como a principal potência tecnológica no mundo. Está sacudindo as bolsas e o Vale do Silício, graças a um rendimento muito parecido ao dos concorrentes americanos. Bom, pessoal, esse então foi o vídeo de hoje. Eu peço mais uma vez que todos vocês que chegaram até aqui não se esqueçam de se inscrever no canal, de dar like no vídeo, de ativar o sininho, porque essa é a forma que o YouTube indica para saber que vocês estão gostando do conteúdo que eu produzo aqui.